A paz do Senhor, queridos espectadores do programa CPAD News. Está começando mais um quadro de entrevistas do nosso programa e hoje nós temos o prazer de ter como entrevistado o pastor Israel Alves Ferreira, líder da Assembleia de Deus em Salvador, presidente da Conframadeb, a Convenção Fraternal de Ministros da Assembleia de Deus da Bahia, escritor, psicólogo e autor do livro As Emoções do Líder, lançado pela CPAD. E ele vai justamente falar hoje sobre esse tema, o líder e as suas emoções. Pastor Israel, é um prazer tê-lo no nosso programa de hoje. Obrigado, querido. Irmãos da CPAD News, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, é estressante ser líder? Inclusive, estou escrevendo um livro agora com esse tema, As Pressões da Liderança. Eu digo que pastor é um cargo de risco também, porque além de você enfrentar toda a pressão da liderança, você tem que enfrentar a calúnia, difamação e não pode ficar com raiva de ninguém. É verdade. Tem que amar a todos, porque lá no mundo o cidadão bate também, briga também. E na igreja nós temos que aprender a ser manso, humilde, carregar a cruz, andar a segunda milha, dar o outro lado do rosto, tudo é bíblico, né? É verdade. Então o estresse de ser um líder em qualquer área é muito grande. Nas empresas, mercado de trabalho e na igreja também. É um estresse tremendo porque existem cobranças, existem resultados que têm que ser dados, existem pessoas sofrendo que a gente sofre também, como disse Paulo, existem desafios todo dia, existe uma série de coisas que faz com que a gente fique preocupado, tenso e às vezes cansado mesmo. Aí vem toda aquela questão do trabalho demasiado, daquela estresse profissional, síndrome Barnal, que muitos líderes têm, que é uma doença da liderança. Então, uma série de coisas que envolve o estresse de um líder. Não tem como não ter um pouco de estresse. Aqueles que são bem-sucedidos ou não bem-sucedidos, todos têm um grau de estresse. Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente, que foi até divulgada na revista Super Interessante, sobre os mais potenciais candidatos a se tornarem psicopatas. E na lista dos 10 mais estavam CEOs, né, executivos de empresa, jornalistas e pastores. Com certeza. Porque o fato de você estar lidando com pessoas o tempo todo, com injustiças, com conflitos, com oposições, com confrontos, com os problemas dos outros, que você recebe aquela carga profunda de problemas, quando você é um conselheiro que está ali, você todo dia está sendo bombardeado com a dor dos outros também, porque um ministro religioso é muito empático, né? Ele tem uma empatia de estar se colocando no lugar do outro, então ele chega o dia, ele está super carregado. É um tempo que a vida... E é o tempo do pastor, tem uma coisa, não tem... O empregado sai 8 horas por dia e volta para casa. E o pastor trabalha de noite, trabalha de madrugada, o telefone toca. Às vezes um homem ligou 4 da manhã, disse, pastor, está dormindo? Estava. Ele disse, isso é hora de pastor estar orando? O pastor também é gente, né? O pastor também come, dorme. A ideia é que o pastor é um superman, acaba acima de tudo, acaba que não precisa dormir, né? Quando meu pai morreu, chega na igreja, fica um pouco triste, a irmã disse, por que o pastor está triste? Meu pai, o pastor está com o Senhor. Eu disse, que negócio de pastor não tem pai, pastor tem as ovelhas dele para cuidar. A irmã me deixou para baixo. Quer dizer, as ideias que tem de pastor, às vezes que o pastor não pode falhar, o pastor não pode ter tempo para a família, o pastor tem que gastar o tempo com o rebanho, não pode tirar férias. As ideias ainda são muito equivocadas. Passou um tempo em que a ordem, mais ou menos, a hierarquia, mais ou menos, que davam para as relações do crente ou do pastor dobreiro, principalmente, com a sua família, com a igreja, com a sua vida pessoal, era a seguinte: em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a igreja, em terceiro lugar, a família.
Mas isso Isso hoje aí, já... às vezes, é até ficar um pouco mais abaixo a família, né? Às vezes a família Mas ficava em hoje quarto, nós quinto. estamos defendendo que a família tem que estar, depois de Deus, a família. Exatamente. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa família, dos nossos filhos. Porque há uma crise de filho de pastores. Filho de pastor não quer ser crente, muitos, né? Não gosta de igreja porque a igreja se torna a opressão do seu próprio pai. Então é necessário que a igreja entenda também que pastor é gente, que tem família, que tem filho, que precisa de tempo para estar em casa, para cuidar da sua esposa. Então é preciso que o povo também tenha essa ideia de que o pastor é um ser humano, não é um ser, um ET, né? Mas, pastor, o senhor escreveu um livro sobre o líder e as suas emoções. Perfeitamente. E o senhor é um líder e também um psicólogo. Como líder e psicólogo, quais são as dicas que o senhor dá? Basicamente, claro, porque se a pessoa quiser com mais detalhes, só adquirindo o livro, quais são as dicas que o senhor pode dar para líderes, para pessoas que exercem algum cargo de liderança na igreja ou em qualquer outra área, para que elas consigam ter as suas emoções estabilizadas, não se estressem demasiadamente, não entrem em parafuso, enfim, consigam ter emoções equilibradas? Essa é uma questão muito difícil porque depende muito da personalidade de cada um. Tem gente que tem uma história de vida já estressada esse mês, já tem um estresse embutido na sua personalidade. Mas existem algumas coisas que a pessoa pode fazer. Primeiro, você tem que ter um tempo para você mesmo. Eu acho que a administração do tempo é o tema mais importante da liderança, não trazendo aqui os assuntos espirituais, agora nos assuntos de gente, ser humano. Saber administrar o tempo também envolve as coisas espirituais, o tempo que vai orar, o tempo que vai ler a Bíblia, o tempo que vai estar com a família, o tempo que vai tirar uma folga, o tempo que vai cuidar de você mesmo, um tempo para ler, um tempo para passear no shopping, um tempo... Você tem que ser gente, né? Se você não tiver esse tempo, você já começa a estar estressado. Outra coisa importante é a sua relação com a família. Eu acho que o reconto do lar, a família é o descanso do guerreiro. Em casa ele precisa ter paz com sua mulher, com seus filhos. E ter uma relação de amor com a família bastante profunda. Né? Ter um tempo para sair, para jantar com a esposa, com os filhos, estar ali. Então a relação com a família eu acho que é bastante terapêutica. É um fator de cura quando você lida, não traz os seus problemas para casa para detonar com a família, mas traz os seus dramas para dialogar com calma e encontrar na família aquela paz que você precisa. Então você tem que ter um tempo para estar com a família. Outra coisa importante é você manter-se fazendo uma leitura contínua, ler. Ler é bom para a mente, é bom para o coração e é bom para conhecimento, para a intelectualidade. Mas ter uma boa leitura. Outra coisa importante é ter amigos que você possa confiar e possa ter um tempo para estar com eles. É uma coisa muito boa você ter amigos. Outra coisa interessante é você cuidar da sua alimentação, cuidar da sua vida. Queira que não, nós somos também o que nós comemos, né? O que nós comemos, tem um exercício físico, uma caminhada, alguma coisa assim, não é? E outra coisa é ter um dia por semana para você, um dia de descanso. A Bíblia, acho que Deus fez isso, fez o homem com a sabedoria imensa. Ele mandou descansar um dia. Não descansar, no Velho Testamento era pecado, não descansar o sábado, ter o seu sábado. O sábado pode ser qualquer dia de semana, mas o seu sábado é o dia de descanso. Seu momento sabático. Seu momento sabático. Você não pode estar todo dia trabalhando. Às vezes é porque a obra de Deus exige. Não, Deus não quer matar ninguém, Deus não é assassino de seus profetas. Deus quer que seu profeta tenha saúde. Então acho importante demais que tenha um dia. Nós precisamos ter um tempo do nada, de não fazer nada. Um tempo de você dizer, hoje eu não vou fazer nada, porque para botar as coisas em ordem na sua cabeça. É como se tornou muito em voga hoje em dia, se falar, que as pessoas devem ter um momento de ócio, porque esse momento de ócio pode se tornar, inclusive, um momento de ócio criativo, né? Ócio criativo, porque o melhor momento é o momento que você pode pensar sobre você também, pensar a vida. Às vezes a pessoa está vivendo tão intensamente que ele não consegue se pensar ou se repensar. Não é a pessoa ser ociosa, é a pessoa ter momentos... É ter um momento ocioso, porque você não fica o tempo todo sem descansar, sua cabeça sem descansar,
seu corpo, sem descansar suas ideias, porque às vezes no descansar das ideias surgem novas ideias. É como eu costumo dizer, né? Até a própria música, ela tem pausas. Sem pausa não há música. Exatamente. Como é que nós não vamos ter também momentos de pausa para descansar? Você até para ouvir uma música, né? É verdade. Vai passear um pouco com a esposa sem compromisso, porque Sim. todo dia a gente tem compromisso. Tem que pregar, tem que ensinar, tem que... Domingo passado eu fui em 4 igrejas de noite, né? Então você tem aquela intensidade. Tem um dia você agora, eu vou ter um tempo para passear sem pensar em nada, a não ser na minha esposa, nos meus filhos. Então, tudo isso é necessário. Às vezes nós, pastores, vivemos como se fôssemos eternos. Como se tudo dependesse de nós, como o mundo depende de nós. Como se a igreja não existe sem nós. Esse é um erro gravíssimo. A igreja é do Senhor Jesus. Se o pastor morrer, outro vai assumir o lugar dele e a igreja vai continuar. Porque às vezes nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. Então, um cuidado muito intenso. Quando eu escrevi esse livro, As Emoções de um Líder, eu estava aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, viajando para Miami. Minha mulher viu um livro na civilização brasileira e comprou. Um livro não é evangélico, um livro diz assim, o homem que confundiu o seu trabalho com a vida. Um livro tremendo. E na leitura daquele, eu li a noite toda dentro do avião. Só o título já é bastante interessante. E eu, naquele dia, eu mudei muita coisa na minha vida, porque ele mostrou que é ser o workaholic, o viciado em trabalho. O seu trabalho, e quando a pessoa passa um dia de folga, se sente culpado. Sentimento de culpa do ócio, que é uma coisa gravíssima. Você passa um dia sem trabalhar, mas se você for descansar, você leva o celular, o notebook, e você transforma um escritório na praia, um escritório na sua casa, e você não para de trabalhar. Você traz o trabalho. E se você um dia ficar sem trabalhar, você fica doente. Por quê? Você passou a ser um dependente, como um dependente químico. A minha parte do cérebro que age no dependente químico vai agir no dependente de trabalho. Você ficou viciado em trabalho. Então isso é outra coisa seríssima que os pastores precisam ter cuidado. Muitos empresários são assim, executivos, os CEOs, né, de empresas, às vezes vive estressado. Estava lendo algo sobre isso essa semana, que existe um percentual alto desses líderes, desses homens que têm um salário lá em cima e tudo mais, mas que está à beira da morte. Então, li um livro essa semana que fala sobre isso. Bem na hora de dar um infarto e pá. Porque a vida ficou muito patológica. O trabalho que deveria ser uma atividade prazerosa. Porque o trabalho só é bom quando tu tens o prazer de ir para o trabalho. Se perde prazer, é melhor tirar uma folga ou pedir demissão do emprego. É verdade, pastor. Exatamente. É quando no ministério, né? Se a pessoa não está com prazer... E eu li uma reportagem aqui, uma entrevista publicada na instituição americana, que 1.500 pastores americanos estão pedindo demissão das igrejas por mês, que é uma coisa trágica, né? Mas isso é em função dessa pressão demasiada sobre ele, e os resultados não vêm, e de repente a pessoa se desilude da vida. Então vem a fase da desistência, né? O ministério passou a ser visto como uma atividade que exige resultados rápidos, como uma profissão secular. Um pouco mais, porque você tem, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja. Com uma visão empresarial. A igreja de Salvador tem 80 mil membros. Cada membro tem uma ideia de um pastor. Ele acha que o pastor devia fazer isso, que vai construir aquilo. Quer dizer, você tem muito mais cobrança do que um líder empresarial que tem um menor número de cobrança, de pessoas para cobrar. A cobrança pode ser mais organizada, mas quando você está liderando só gente, seu trabalho é lidar só com gente. E as pessoas tudo cobrando. E se você não tiver um determinado equilíbrio, você vai entrar em parafuso. Eu não posso responder a todo mundo, não posso atender os anseios de todo mundo, as expectativas de todo mundo. Então as expectativas nos pressionam. Pastor, alguma experiência o senhor teve nessa vida, nessa trajetória ministerial? Já são quantos anos? 30 anos de pastor. 30 anos de pastorado. Alguma experiência que marcou a sua vida, o seu ministério, e que o senhor gostaria de compartilhar dentro dessa área das emoções? Existem algumas coisas muito interessantes na vida da gente. Eu passei há um tempo atrás, não muito longe, nossa igreja já teve uma divisão, uma cisão na igreja. E eu fui vítima de muitas calúnias, difamações, uma boataria tremenda. E um dia eu fui procurado por uma senhora do Ministério Público e disse: isso que estão fazendo com você é um assassinato moral. Ele me levou um advogado famoso da cidade e disse: ó, esse advogado aqui vai processar esses cabras tudo. Mas os cabras eram meus irmãos, era gente crente.
Então eu voltei para aquela mulher e disse, sabe, doutor, eu tenho um advogado já. Não, mas o advogado da igreja não vai querer processar irmãos, mas meu advogado chama-se Jesus de Nazaré. E aquele negócio, eu tive muita vontade de ter raiva. Eu tive muita vontade de ter ódio, ressentimento. Mas eu enfrentei de uma forma bastante firme, porque eu cheguei da igreja e disse para os irmãos de toda a igreja, todos os meus obreiros, disse, ó, quem fala mal desses irmãos aqui, fulano, que você vai ser disciplinado da igreja. Você não falar uma coisa. Os homens estão ali acabando, os homens estão ali destruindo sua imagem, mas eu não posso viver em função do que os outros dizem de mim. Porque se você for viver em função do que os outros dizem de mim, eu vou ser infeliz a vida inteira. Você fica em função, eu tenho alguém que não gosta de mim, eu vou viver em função dele. Tem que viver em função do que eu sinto de Deus na minha vida, da minha vontade de viver e de vencer. Então, uma das coisas importantes que eu, no ministério, é você não guardar ressentimentos de quem lhe ofende. O ressentimento destrói tua vida, teu ministério, teu futuro, tudo. Que é uma coisa interessante na Bíblia, com o que foi que Saul abriu mão para perseguir Davi. Uhum. Ele era o rei, ele deixou tudo, deixou o reino lá e saiu atrás de um garoto. Pega aqui, pega lá. Ele estava fazendo uma coisa totalmente louca. A vingança é uma coisa louca, terrível, avassaladora, destruidora. Então a vingança... Tem um livro que eu estava lendo um dia desses sobre a ofensa. A ofensa é a isca de Satanás. A ofensa é uma coisa terrível. Você se sentir ofendido, você está morto. Você tem que superar isso. Então no ministério eu enfrentei muitos momentos de ter vontade de ter raiva. Mas eu me esforcei muito, baseado na palavra de Deus, baseado para não ter ódio. E eu sou um sem ressentimento, sem ódio. Com, em um determinado momento, a sedução do mal para você ficar com ódio de alguém, com a razão que você tem, porque nós todos temos razões, né? Que tem um pensamento que seu ponto de vista é de acordo com o ponto que você vê, né? Que ponto que você tem para ver seu ponto de vista? Então você está partindo de um ponto de que você está ferido, você tem lógica de ficar magoado. Mas um pastor, isso eu digo para os meus colegas pastores desse programa, não se deixe ficar magoado, não se dê o direito de ficar magoado. A mágoa, o ressentimento destrói você. É um laço do diabo para destruir uma pessoa. Você ficar com ódio de quem te fez mal. Tem que aplicar o sermão da montanha exatamente como diz. Orar para os que vos perseguem, amai vossos inimigos. Então isso aí é coisa tremenda de Deus na nossa vida. Amém. Pastor Israel, foi um prazer tê-lo no nosso programa. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família e seu ministério mais e mais. Amém. Você que está agora vendo o programa, adquira o livro As Emoções de um Líder. Sim, né? É um livro não deixe de adquirir As Emoções do Líder. Vai fazer bem a você. Do pastor Israel Alves Ferreira. Amém. Estamos chegando ao final dessa entrevista. Que Deus possa estar abençoando a sua vida através dessa conversa que nós tivemos aqui, que as palavras aqui faladas possam estar edificando o teu coração, abençoando a tua vida, e até o nosso próximo encontro no próximo programa. A proteção de sua família está em suas mãos. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a sua família. Revistas para as classes de berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. My name is Marwan Assad. What I do isn't important.
what I am is why my life is in danger. I was accused of a crime I did not commit. I have found myself in a place I never thought I'd be. I am on the run. I am hunted. I am all alone. Because I am the witness.